Alberto, bom dia. O senhor me ouve bem? Bom dia, Carla. Te ouço, sim. Você consegue Ah, me ouvir? sim, te ouvimos claro e em bom som. Muito obrigada pela participação, pela generosidade de aceitar o nosso convite e de estar conosco aqui nessa sexta-feira. Nós é que agradecemos o direito de poder estar aqui participando e contribuindo com vocês. E é bom a gente lembrar, né, Alberto, que essa nossa conexão aqui começou com o senhor sendo ouvinte, né, espectador do Bom Dia Agronegócio, e aí fomos descobrindo, né, ali esses gestores importantes, esses consultores importantes, e aí trouxemos o senhor pro lado de cá, né, pro lado de quem vai dar informação para nossa audiência também. Então, Carla, é verdade. Na verdade, eu acompanho já o Notícias Agrícolas há um bom tempo e estamos aqui participando, sempre ouvindo e acompanhando, até porque as notícias são importantes para que a gente tenha todos os dias esse ponto de vista de quem está aí com as informações e de quem está aqui operando na atividade do agro. Então, eu quero muito te agradecer mais uma vez, já para a gente tratar de um assunto que eu imagino, Alberto, você esteja sendo muito demandado, que é a gestão da safra 2024-25. Se a gente pensar na soja especificamente, nós estamos falando de uma nova safra que deve contar com margens bastante ajustadas, bastante estreitas e, por isso, exigindo uma gestão muito mais detalhada. Como é que você está sentindo esse pré-início de nova safra aqui no Brasil nesse ano, Alberto? É uma questão muito importante a gente falar de uma nova safra, mas nós não podemos esquecer o que nós passamos nos últimos meses aí, e ainda estamos passando, muitos produtores, principalmente falando da região sul do país, né, especificamente o Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma dificuldade muito grande pela situação como se comportou o fim do ciclo. Isso trouxe danos financeiros, danos psicológicos, danos materiais a muitos produtores que ainda não conseguiram se estabilizar de maneira a pensar numa próxima safra, distintos de qualquer apoio sobre resolver as situações daquilo que passaram, e isso, na verdade, trouxe uma situação que ainda é muito complicada para a gente que tenta fazer um planejamento futuro. Muitas vezes tu sentar na mesa de um produtor, esclarecer as situações e ele vê que ele não tem condições financeiras e muito menos psicológica de se preparar para um novo ciclo. Isso até, de alguma forma, é um pouco assustador, as pessoas não conseguem medir isso. Talvez nós expondo aqui, nós falando, as pessoas não tenham como ouvir e como ver a situação de muitas famílias que estão nessa situação no Rio Grande do Sul. Falando dos outros estados, a gente sabe que o Mato Grosso também teve certas dificuldades, nós tivemos no estado do Tocantins, e em outros estados não foi diferente. Mas a gente precisa se preparar, nós viemos de um dano econômico muito grande, porque nós tínhamos a precificação da soja em um patamar, nós tínhamos o dólar em outro patamar, hoje nós temos um dólar bem mais alto, aí, em torno de em torno de 15 a 20% no preço do insumo, o que gera uma dificuldade muito grande de você formar preço, de você formar um planejamento, ou seja, toda semana você acaba estudando uma forma diferente de tentar chegar num número mais assertivo possível. E isso nesse número mais assertivo possível, o caminho para ele precisa ser um caminho estratégico e de cruzamento, de entender os dados, o histórico da sua gestão e da sua propriedade, e fazer esse cruzamento com o que vem pela frente, Alberto. Essa estratégia vai passar também pelo que já aconteceu para poder se pensar no que fazer? É natural, né, Carla? Primeiro, eu sempre digo, a gente tem que pôr o dedo na ferida, porque é assim que a gente melhora. Quando nós éramos crianças, os pais ensinavam a gente que a dor é que ensina a gemer. E no agronegócio nós não vemos de outra forma. Nós estamos passando por algumas dificuldades, essas dificuldades de alguma forma estão melhorando alguns gestores. O produtor rural ele precisa se profissionalizar como gestor. Embora ele seja em alguns momentos um operador da atividade, ele precisa ter o conhecimento de ser um bom gestor. Para isso, é óbvio que ele vai sentir momentos críticos que vão dificultar a tomada de decisões, mas ele precisa ter as informações todas na mão, ele precisa ter todos esses acessos, ele precisa construir os seus próprios
dados, infelizmente ele não consegue usar somente dados externos, embora os dados externos sejam uma referência para ter um ponto de partida, mas a gente precisa, acima de tudo, conhecer o que se tem na propriedade, o que se pode fazer, como foi feito nas últimas safras, para que então a gente tenha informações de conseguir formar uma previsão ou provisionar futuramente de como se vai agir. E nesse momento é que a gente se encontra com grandes dificuldades de mercado, grande dificuldade de preço, retornando de um problema climático no sul, em outras regiões onde a gente teve problema de seca, na hora de colher a gente teve excesso de chuva. Então, tudo isso, na verdade, são informações que a gente precisa levar em consideração na hora de tomar uma decisão. Agora, como é que você sente, Alberto, o comportamento do produtor esse ano, diante desse cenário que você nos descreveu? A situação do Rio Grande do Sul acaba sendo até uma situação muito particular, porque eu tive até um comentário aqui do seu João Irineu, que diz assim, ó, Carla, acho que tem ainda alguém que não acredita na quebradeira do agro do Rio Grande do Sul, são 3 anos de seca e agora a catástrofe. Fica a pergunta, como pagar ou continuar a plantar? E o Martim trouxe ainda quanta complexidade, os caras precisam produzir, estão sem recurso, teve catástrofe e o governo completamente sem noção do que está acontecendo. Como é que se lida com um momento como esse, Alberto, onde você tem ali pouco claro o seu horizonte, um mercado que está sofrendo ali o seu choque de oferta, inevitavelmente? Como é que você sente o comportamento do produtor na busca, inclusive por informações nesse momento, para traçar esse caminho agora? Bom, Carlos, nós podemos dividir isso, na verdade, em três partes, né? Primeiro, a primeira parte é aquele produtor que ainda tem alguma autonomia, que é o dono da propriedade, que de alguma forma, embora ainda viesse de 3 safras com dificuldades e passado pela catástrofe, uns diretamente, outros indiretamente, esse produtor ainda consegue tomar alguma decisão. Nós temos os outros, aqueles que são obrigados, né, de alguma forma, a tomarem decisões que não gostariam, que são aqueles que acabam tendo seus custeios e investimentos com instituições financeiras, que vêm sendo pressionados pelos gerentes e pelos superintendentes para fazerem qualquer tipo de acordo a qualquer momento. Inclusive, tem empresas que prometem luxos maravilhosos para esse tipo de produtor, de forma que traria para ele uma solução, e na verdade isso é uma falácia, porque não é simples você pegar um dano de 4 safras, como propriamente disse o Irineu, e transformar isso em um momento assertivo para escolher como você vai fazer a próxima safra, o próximo ciclo. E depois nós temos uma terceira parte, que eu acredito que é a parte maior, que são os embretados, né? Aqueles indivíduos que, infelizmente, não têm alternativa, não têm apoio, não têm a quem recorrer, estão descapitalizados e acabam sendo os fregueses, né, da indústria voraz que se apoia sobre isso em cima desses produtores. Então, o que eu vejo, na verdade, lá no sul, eu estou falando, né, propriamente no Rio Grande do Sul, como eu tenho clientes na região de Rosário, São Gabriel, São Cepé, Cacequi, a região do Baixo Lajeado ali. Então, assim, são situações muito adversas, tá? Muito adversas e muito críticas da gente chegar a fazer uma conclusão. Infelizmente, algumas instituições, né, ainda buscam alternativas de dar um subsídio, principalmente para que esse indivíduo não fique numa situação fora do sistema financeiro. Do restante, eu acredito que a gente fica numa situação bem crítica, porque o indivíduo que não tem a condição de buscar esse recurso ou não tem o apoio de solucionar a sua situação, ele praticamente está algemado sem saber que está algemado, porque ele vai tentar fazer qualquer movimento sem conseguir ter sucesso, e aí ele vai cometer a grande falha que o produtor rural acaba cometendo, que é, quando chega o momento do plantio, ele não planejou a safra, então qualquer oferta para ele, ele serve e ele acaba aceitando qualquer coisa, ele acaba Sim. aceitando um insumo que não era o definido para ele, uma semente que não era própria para ele, um período de semeadura que não estava próprio para o que ele precisava e, com consequência disso, vai trazer danos para um próximo ciclo novamente. Alberto, tem alguma situação da safra 2024-25
está prestes a começar a ser plantada, que te preocupe mais nesse ano com esse mercado em Chicago pressionado, com os insumos, as relações de troca que em algum momento ficaram ali mais difíceis, se a gente olhar, por exemplo, para os fertilizantes fosfatados, eles estiveram, né, em patamares historicamente altos, embora outros, como por exemplo o cloreto de potássio, ajudando ali a trazer um equilíbrio, uma dificuldade para encontrar algumas sementes de variedades específicas, enfim, nós tivemos um início de safra um pouco conturbado, né? Um pré-plantio um pouco conturbado. Tem alguma situação específica que te preocupe um pouco mais para essa nova temporada? Bom, Carlos, na verdade, nós estamos aí, pode-se dizer que a gente está entre 25 e 45 o efetivo início de plantio. Então, eu acredito que agora a gente está muito perto de remodelar esse cenário de forma a conseguir uma linear financeira que lhe dê uma garantia. Mas o que a gente vê nesse momento é um risco muito grande. A gente tem acompanhado os tours nos Estados Unidos, e a gente sabe que os Estados Unidos vai vir aí, embora faltando um pouco de chuva agora nesses últimos dias, sabe que eles vão vir com uma safra muito grande. Infelizmente, a Bolsa de Chicago e analistas que lá operam acabam tendo informações, de alguma forma, que pressionam os grandes compradores, né? Os grandes compradores acabam se submetendo à ação do papel. Isso faz com que o preço tenha uma flutuação muito vaga e dentro daquilo que eles imaginam que é sustentável para o negócio. E automaticamente gera para nós aqui no Brasil, né, uma consequência direta, que é o produtor não consegue fazer um mapa claro do que tem no futuro, a não ser que ele busque boas assessorias, né, e que possa, de alguma forma, com bom conhecimento, como a gente tem diversos aí, inclusive que estão diariamente aqui no Notícias Agrícolas, que possam nos dar um parâmetro para que a gente possa medir isso a médio prazo. É muito importante que o produtor rural, aquele produtor que precisa ter um horizonte a seguir, que ele tenha muito claro dentro da propriedade dele, dentro do cultivo dele, umas cultivares precoces, para que ele possa, dessa forma, desvincular o risco, né? Não estou dizendo que ele não vai correr risco, mas ele vai desvincular o risco, ou vai dividir em parcelas isso, e obviamente que ele possa programar a comercialização dentro de uma maneira que ele consiga atingir pelo menos aí 70%, 80% do custo da lavoura dele. Para quê? Para que ele possa brincar ou flutuar com esses 20% ou 30% que faltam e com o possível resultado da safra. Mas eu acredito que deve ser tomado um certo cuidado na hora de fazer esse planejamento, na hora de estudar isso, de maneira a não cometer novamente um erro e daqui a um pouco comercializar produtos num momento não tão assertivo, ou não fazer uma programação. Que, se tiver oportunidade já de pensar no próximo ciclo de safrinha, já na próxima safra, pelo menos ter alguns parâmetros aí para conseguir delimitar alguma coisa e pré-fixar alguma coisa, seria muito interessante nesse momento. E é interessante a gente observar as particularidades que o Brasil tem, né, Alberto? Nós vemos aqui, por exemplo, o Paulo César Carvalho dizendo o seguinte, ó, aqui em Minas Gerais, nos outros anos, eu tirava dos campos de trigo 3 toneladas em média. Esse ano não está dando 1 tonelada. Trigo quebrou, só prejuízo esse ano. O Brasil vai ter a terceira safra quebrada de trigo consecutiva. Então, isso também interrompe o fluxo de caixa do produtor que faz o trigo no inverno, ou vai dividir ali o seu inverno entre safrinha de milho e trigo, enfim, e faz soja no verão. Essa interrupção no fluxo de caixa é algo também muito sério, né? Se a gente olhar para as terras arrendadas em áreas mais marginais ou de novos arrendamentos, tem essa situação, tudo isso precisa ser considerado na hora desses planejamentos sendo desenhados, né? Exatamente, Carla. Na verdade, o produtor rural, na verdade, é uma baliza, e essa baliza é uma baliza que funciona para ambos os lados, porque o produtor rural, quando ele vai para uma área arrendada, normalmente ele faz uma abertura de área, ou ele pega uma área de pastagem, ou ele pega uma área degradada, ou ele pega uma área virgem, e ele vai preparar essa área. O que muitas vezes não é entendido é que o produtor acaba pagando um arrendamento alto e valorizando o patrimônio do proprietário da terra. E o proprietário da terra, com todo respeito, tem muita gente boa, mas assim, muitos acabam enxergando somente dinheiro.
E eles não entendem que isso é impacto direto também no fluxo de caixa, porque um produtor rural que vai investir numa área, por exemplo, de 1.000 hectares, ele vai investir aí no mínimo em torno de 2,5 milhões, 3 milhões de reais para conseguir deixar essa área minimamente preparada para poder fazer um plantio. Ele precisa diluir isso a longo prazo. Quando a área é própria, ele também está investindo na área dele, ele também precisa diluir isso, também precisa fazer parte do patrimônio ativo, isso precisa ser considerado na depreciação operacional, para que a gente tenha aí sim um custo mais claro sobre isso. Mas o que, que acontece? Isso vai descapitalizando o produtor, e a gente passa pelo que nós estamos passando no Brasil, por praticamente 3 anos, com algumas flutuações em alguns lugares mais extremas, em outros menos, mas acaba que isso gera um impacto direto no resultado e principalmente no recurso que o produtor tinha disponível para poder fazer qualquer tipo de movimento. Então, é preciso ter muito cuidado, evitar um pouco as condições disponíveis que existem aí sobre investimento. Teve gente que fez investimento quando nós tínhamos dólares a 4,30, hoje nós estamos falando de dólar a 5,50. Então, nós temos aí uma flutuação de 28%, 30%. E você vai ter que pagar esse investimento com esse dólar e com soja que nós tínhamos $12 o bucho, hoje falando, pensando e acreditando e orando dia a dia para que ela chegue a $10 de novo. Então, isso tudo são fatos que a gente precisa ter na ponta da caneta, fazer conta todos os dias, rabiscar de novo, apagar e fazer conta para a gente tentar chegar num número que caiba na realidade de cada um. Sem dúvida. Bom, Alberto, eu quero muito te agradecer pela companhia nesta sexta-feira, uma forma ótima da gente concluir a semana e o mês de agosto com essas informações ricas sobre gestão, sobre estratégia, planejamento, porque não vai ser uma safra fácil, vai ser uma safra bastante desafiadora, já era sabido, né? O mercado já vinha dando esses sinais bastante claros, os analistas e consultores também, e você com né, esse brilhantismo trazendo essa perspectiva, nos fecha muito bem o mês de agosto e essa semana, e claro, mais vezes estaremos juntos aqui no Notícias Agrícolas para que você continue trazendo essas boas informações para a nossa audiência. Quero te agradecer mais uma vez e lhe reforçar que as portas estão sempre abertas por aqui para você e para a 3T. Muito obrigada. Carla, nós que agradecemos, é um prazer muito grande poder estar novamente aqui, dizer que o produtor rural brasileiro procure amparo, procure alguém para conversar, faça comissões, junte vizinhos, converse, troque informações, junte dados, pegue um caderninho, anote quanto você tem na sua propriedade, qual é o tamanho da sua área, quais são os equipamentos que tem lá, faz um inventário, precifica isso, saiba quanto isso custa, faça uma análise muito clara quando você tomar um recurso, de quanto esse recurso vai lhe custar, qual é realmente a proporcionalidade do teu resultado. Nós da 3T e outras diferentes empresas de assessoria que tem aí no Brasil, com maravilhosos pessoas especialistas, né, com maravilhosos dados que podem lhe ajudar a tomar decisões assertivas para que a gente possa fazer do Brasil cada vez mais um país mais promissor e que nós tenhamos aqui os produtores rurais mais bem informados pelo Notícias Agrícolas e mais bem preparados para produzir alimentos. É um prazer muito grande, muito obrigado. Deixar um abraço a todos os meus clientes que estão aí nos assistindo e nos acompanhando. Que coisa boa. Muito obrigada, Alberto. Realmente, fechamos com chave de ouro essa situação. Use esses profissionais, esteja ao lado desses profissionais de sua confiança para fazer essa análise completa e ter bons resultados. Obrigada mais uma vez. Um ótimo final de semana para você, meu amigo, mas ainda uma boa sexta-feira de trabalho. A gente continua a se falar e certamente, como eu disse, mais vezes estaremos juntos. Obrigada. Ótima sexta-feira para você. Até mais. Obrigado, um abraço, um beijo no coração de cada um aí. Um abraço, Alberto. Até a próxima.